Olá, começa agora mais um programa Planeta Vida Sustentável. Daqui a pouco vamos mostrar como estão a conservação das represas de armazenamento de água de São Paulo e seu entorno. E no segundo bloco vamos mostrar como transformar água de esgoto em água potável. E no último bloco, que é o bloco da defesa dos animais, você vai ver que os animais têm muita utilidade para a sobrevivência do homem. Programa Planeta Vida Sustentável, o programa da sustentabilidade. Vai para os comerciais e volta já. Todos os dias pensamos, imaginamos, tentamos criar. Mas nada disso funciona sem inspiração. Bará, inspire-se. Alguns sentimentos não precisam de palavras para serem demonstrados. Bastam pequenos gestos, simples sinais e momentos inesperados que explicam mais do que qualquer conceito, iluminam mais do que qualquer ideia. Sentimentos puros, amor incondicional, um vínculo onde não existem expectativas nem cobranças. Cuidados e carinho em troca de companhia e lealdade. Uma amizade que não tem comparação. Um amor que não pode ser explicado. Os amigos não se compram. Adote um animal de rua. Olá, você vai ver agora como está a conservação das represas de armazenamento de água de São Paulo e seu entorno, os quais são tão necessários para a sobrevivência de milhões e milhões de pessoas. Na tela. O programa Planeta Vida Sustentável mais uma vez vai às ruas, hoje especificamente em uma das maiores represas da cidade de São Paulo. Estamos falando da represa Billings, responsável por abastecer mais de 1 milhão de habitantes na Grande São Paulo. E pelo que vemos, o cenário não é nada favorável nem agradável. A represa Billings é um dos maiores e mais importantes reservatórios de água da região metropolitana de São Paulo. Segundo a Sabesp, foi criada aproximadamente em 1925 pelo então ex-engenheiro Billings da Companhia Light para gerar energia elétrica e movimentar as principais indústrias de São Paulo. Mas não tem sido assim. Essa região que a gente está aqui servia de quintal de casa de muitas pessoas, porque as crianças vinham brincar aqui e vinham famílias pescar. Era daqui que tirava o sustento da família, de famílias inteiras, de peixes, e tinham muitos peixes. São Paulo enfrenta uma das maiores secas dos últimos tempos. Em paralelo, o crescimento desenfreado de empresas e da própria população sem planejamento, a represa Billings sofreu alteração em sua inicial função, necessitando abastecer mais de 1,6 milhões de habitantes. E hoje, possui grandes trechos poluídos e com esgotos domésticos, industriais e metais pesados. O ferrugem, tem muito carro aí, tem muita ferragem, muito carcaça. Muitas pessoas que moram à volta da represa, o esgoto é a represa. Então como é que você vai colocar essa água na Guarapiranga, vai colocar para consumir, né? Você vai colocar esgoto, vamos colocar água de esgoto, ferrugem para as pessoas tomarem? O esgoto deve ser transportado por tubulações, levados a estações de tratamento e depois de tratado devolvido aos cursos de água. Não como tem acontecido, como podemos ver nas imagens. A ponto de a gente ficar com vergonha, às vezes, de chamar uma visita em casa, você não tem muita habilidade para explicar isso para as pessoas, o porquê desse cheiro tão ruim. Essa foi mais uma matéria do programa Planeta Vida Sustentável. Estamos de olho. É com você, Adilson. Vamos para mais um comercial.
Brasileiros e brasileiras, orgulhem-se. Juntos, somos a maior organização não governamental do mundo. Nossa sigla é nosso lema, que se dane. Todo cidadão é automaticamente filiado à QSD. A água do planeta vai acabar? Que se dane. As florestas estão sendo exterminadas? Que se dane. Seus direitos são todos, e seus deveres, nenhum. E no segundo bloco, vamos mostrar como transformar água de esgoto em água potável, na tela. Não é de hoje que a cidade de São Paulo sofre com a falta de água. Uma saída seria tratar a água de esgoto para transformar em água potável? Seria isso possível? Quer saber? Então confere aí. Se você não caiu por aqui de paraquedas, certamente está ciente da crise hídrica que vivemos no país, né? Se até pouco tempo atrás muita gente imaginava que a possibilidade de ficarmos sem água era bastante remota, agora o medo é grande. O assunto é debatido quase que diariamente no Brasil. Nos últimos 50 anos, o aumento de retirada da água da natureza triplicou. E se continuarmos sem tomar atitudes drásticas, a previsão é que quase metade da população mundial viverá em condições de alto estresse hídrico até 2030. Se da necessidade o homem descobriu o fogo e mudou completamente o futuro da espécie, agora um grande gênio apresenta uma solução para transformar lixo e dejetos humanos, sim, cocô, em água potável. É, a promissora e, quem sabe, revolucionária máquina de Bill Gates já está em fase de testes em Dakar, no Senegal, onde 1.200.000 pessoas não têm saneamento básico e vivem em condições precárias de higiene. O processo do equipamento é surpreendentemente rápido. Em poucos minutos, a máquina, batizada de Genic Omni Processor, recolhe grandes quantidades de dejetos e transforma tudo em água, pura e cristalina. Com o material produzido em uma comunidade de 100.000 pessoas, a máquina libera 86.000 litros de água e 250 quilowatts de eletricidade diariamente. A ideia do fundador da Microsoft não é só resolver o problema da água em países mais pobres, mas também reduzir os gastos em países em desenvolvimento e melhorar a saúde desses lugares, uma vez que boa parte das doenças é causada pelo consumo de água suja. Mas e você? Confiaria em Bill Gates e beberia a água que até poucos minutos atrás era fezes? É difícil responder assim de imediato, né? Bom, mas voltando à discussão da crise hídrica que vivemos e se tratando de uma invenção de alguém tão confiável quanto Bill Gates, quem sabe, né? Agora veja como funciona a máquina revolucionária de Bill Gates. Mais de 2,5 milhões de pessoas no mundo não têm acesso a saneamento básico. Nós perguntamos a brilhantes engenheiros como podemos resolver este problema. E um desses engenheiros nos propôs uma solução onde o resíduo é valioso. O processador Omni transforma lodo de esgoto, que é desagradável, em água potável, eletricidade e cinza, livre de patogênios. E entra por esses grandes tubos que chamamos de secador. Aqui é onde fervemos o lodo. E no processo de fervura nós separamos o vapor d'água dos sólidos. Os sólidos agora estão secos e podemos queimá-los no fogo. Quando temos este fogo muito quente, podemos produzir vapor de alta pressão e temperatura. Pegamos este vapor e enviamos para uma caldeira.
Esta caldeira aciona um gerador, que gera energia elétrica que nós usamos no processador. E também a energia em excesso que enviamos para o uso pela comunidade. O vapor d'água criado no processo de fervura passa por um sistema de limpeza, para termos a água mais limpa e pura que você poderia imaginar. O sistema de saneamento, como conhecemos no mundo desenvolvido, não pode funcionar em países subdesenvolvidos. O que nós precisamos em países subdesenvolvidos é de um sistema muito simples. O empresário que for dono deste processo será pago pela entrada, o lodo. E este mesmo empresário será pago pelas saídas, a eletricidade, a água e a cinza. Estou muito impressionado pela solução que vimos aqui. Ela gera energia elétrica e gera água limpa. Isso vai se espalhar para todos os cantos da Terra que precisem. É água. Vamos para mais um comercial e voltamos já com o bloco Defesa dos Animais. É rapidinho. Brasileiros e brasileiras, orgulhem-se. Juntos, somos a maior organização não governamental do mundo. Nossa sigla é nosso lema, que se dane. Todo cidadão é automaticamente filiado à QSD. A água do planeta vai acabar? Que se dane. As florestas estão sendo exterminadas? Que se dane. Seus direitos são todos, e seus deveres, nenhum. Alguns sentimentos não precisam de palavras para serem demonstrados. Bastam pequenos gestos, simples sinais e momentos inesperados que explicam mais do que qualquer conceito, iluminam mais do que qualquer ideia. Sentimentos puros, amor incondicional, um vínculo onde não existem expectativas nem cobranças, cuidados e carinho em troca de companhia e lealdade. Uma amizade que não tem comparação. Um amor que não pode ser explicado. Os amigos não se compram. Adote um animal de rua. Estamos de volta com o programa Planeta Vida Sustentável e já vamos assistir o bloco Defesa dos Animais na tela. Todos nós sabemos a importância do animal na vida do homem. Porém, existem alguns animais que contribuem de forma direta na sobrevivência do ser humano. Todos os animais são importantes. No entanto, alguns se destacam para o ser humano por serem capazes de melhorar a sua vida em certos aspectos, já outros por provocarem prejuízos. Cavalos, por exemplo, são muito utilizados como meios de transporte em áreas rurais. Além disso, ajudam o homem do campo em serviços mais pesados, como puxar carroças e arados. Mas o cavalo também é muito útil na recuperação motora, num tratamento que os especialistas chamam de ecoterapia. A neurologista dela e o ortopedista indicaram a ecoterapia. E aí a gente veio através de Pepita, que é uma das sócias daqui, da ecoterapia do Caxangá. E Lua faz físio e hidro lá na clínica dela. Aí através dela a gente conseguiu chegar aqui. Mas é meio complicado você conseguir uma indicação, porque são poucos os locais que a gente tem aqui na cidade do Recife. Lua melhorou bastante a parte de equilíbrio dela e a parte de abertura de quadril. Um momentinho. E fez com que a postura dela também desse uma desenvolvida. E foram esses os benefícios assim, de cara que a gente conseguiu visualizar. Então o cavalo tem texturas diferentes, o cavalo tem uma temperatura, né? O
cavalo tem um odor, tem um cheiro característico, tá? Então, o cavalo é um instrumento que mesmo quando ele está parado, ele nunca está parado, ele está sempre em movimento, então ele é um ser dinâmico, tá? Então ele está parado, mas ele está se sacudindo por causa de uma mosca ou de alguma coisa. Então, o cavalo sempre vai dar estímulo com relação ao movimento, estímulo com relação à textura, estímulo com relação à temperatura. Fora isso, a gente tem todo um ambiente que circula e ajuda em relação ao sensorial. Tem a questão dos solos, que são diferentes. Então, a cada solo, o estímulo que o praticante recebe é diferente, porque a gente faz passeios externos também, a gente não faz só aqui. Então, lá fora a gente colhe pitanga, a gente colhe uma azeitona roxa, a gente vai e pega uma pedrinha para jogar no rio. Então, tudo isso, o ambiente coopera para essa questão de 1000 estímulos que o praticante consegue absorver durante uma sessão de ecoterapia. Então, é a integração de todos esses sentidos que fazem uma terapia com foco sensorial. Outros animais também são usados para a alimentação, como por exemplo os peixes, porcos, bodes, galinhas, bois e vacas. A galinha produz ovos, alimento este que faz parte do cardápio de muitas pessoas todos os dias. As abelhas também são muito significativas para nós. Elas produzem o mel e o própolis, muito utilizados para combater e tratar gripes, resfriados e problemas de garganta. Além disso, ao visitarem diversas flores, as abelhas levam em seus corpos o grão de pólen, ajudando na produção de diversas plantas. Esse fenômeno é chamado de polinização. Oi, eu sou o Ludi e eu quero saber. Então, qual é a sua dúvida? Por que a abelha faz mel? Por quê? E você já viu uma abelha? Já, na minha casa tem um monte. É? Mas ela não te picou, né? Não. Onde que as abelhas moram? Na colmeia. O que as abelhas fazem? Mel. Hã? Mel? Você gosta de mel? Não. Não gosta? Eu queria saber por que as abelhas fazem mel? Pra comer. Porque ela gosta de mel. Oh, claro! E elas comem mel? Sim. Mas só mel? Só. Você gosta de comer mel? É? Você sabe como as abelhas fazem mel? Não. Elas pegam o néctar da flor, depois voltam para a colmeia e transformam o néctar em mel. Quem vai explicar pra gente sobre as abelhas é o apicultor Fabiano. Tudo bem com você, Fabiano? Oi, tudo bem, Lud? E você? Tudo certo. Ô, Fabiano, eu vim aqui porque eu quero saber por que as abelhas fazem o mel. Então, você veio no lugar certo, porque aqui é o apiário, onde se cria as abelhas. Nossa, que legal! O mel que as abelhas produzem vem das flores. E para fazer 1 quilo de mel, as abelhas precisam visitar 5 milhões de flores. Uau! As abelhas campeiras retiram o néctar das plantas e carregam no reservatório dentro da barriga, que a gente chama de papo melífico. É ali que o néctar da flor vai ser transformado em mel. Depois que está transformado em mel, que ela guarda no favo. Mas e para que serve o mel? Bom, Lud, o mel, na verdade, ele serve um pouquinho para alimentar as abelhas, só um pouquinho. O pão das abelhas é o pólen das flores, que ela usa para se alimentar. O mel também ela usa para encher a barriga, fazer atrito, uma esfrega a barriga com a outra, cheia de mel, ela produz 36 graus de calor para esquentar os filhotes. Nossa, que legal! Eu adorei! E o mel também ela transforma em cera para construir o favo, a casa dela é feita de mel. Olha só! E eu achando que elas faziam mel só para comer. Puxa, que legal! Muito obrigado, viu, Fabiano? Você me ensinou muitas coisas novas. Obrigado você. Ah, não por isso. E aí, Ticulicos, dúvida respondida? Obrigado, Lud. Tchau. E esse foi o último bloco do programa Planeta Vida Sustentável. Nos vemos no próximo sábado. Estamos de volta. A nossa ideia é sempre levar informações importantes na defesa da sustentabilidade. Assista toda semana o programa Planeta Vida Sustentável. Na próxima semana,
você vai ver como vivem os índios no entorno da Grande São Paulo. Também vamos mostrar, no bloco da sustentabilidade das cidades, como está o lixo e o esgoto da cidade de São José dos Campos. E no último bloco, que é o bloco da defesa dos animais, você vai ver como vivem os bichos do Zoológico de São Paulo. O programa Planeta Vida Sustentável fica por aqui e, querendo Deus, voltará a semana que vem. Não perca!